Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui que eu vou fazer um bônus de Natal para vocês, tá? Vou dar uma explicação, um esclarecimento, tirar umas dúvidas que vocês têm sobre os nossos fermentos, tá? Então eu anotei aqui algumas coisas para mim não esquecer, para mim estar passando para vocês, tá? Então eu tenho meus fermentinhos aqui e eu vou estar mostrando ele para vocês ver como que estão nossos fermentos. Aqui eu tenho meu fermento de inhame, que é uma descoberta minha mesmo, que eu descobri, eu que lancei esse fermento, tá? Então, ele é maravilhoso, muito bom, ele é bem adocicado para fazer todo tipo de pão com ele, tá? Bolo, torta, panetone, tudo eu já fiz com esse fermento, tá? Então, esse aqui é o meu fermento de inhame. Eu já fiquei até 22 dias para reformar ele, para fazer experiência, para passar para vocês quanto tempo ele resiste sem alimentar ele na geladeira. As tampas do meu fermento, nenhumas tem furo, tá? Então esse é o meu fermento de inhame. O nascimento dele tá aí nos vídeos para vocês verem qual é o processo dele, tá? Então quando vocês for executar essa receita, não mudem nada dos ingredientes. Sigam passo a passo todos os ingredientes que eu coloquei no vídeo, tá? Outra coisa, se vocês diminuir o açúcar, ele não vai ficar bom. Se vocês diminuir a quantidade de inhame, também não vai ficar bom. O sal, se vocês acrescentar mais sal, vocês vão matar o fermento, tá? Então, vocês têm que seguir passo a passo sempre o que manda na descrição do vídeo a receita dele, tá? Ele é muito maravilhoso esse fermento aqui, tá bom? Então tem bastante gente aí comentando sobre o meu fermento de inhame, tá? Mas estão mudando as quantidades de ingrediente. E se vocês for fazer a minha receita, façam a minha receita. Não peguem receita minha com de outra pessoa e tentem unir as duas, porque não vai dar certo, tá bom? Aí não adianta vocês virem falar, ai Sassá, mas teu fermento de inhame não ficou bom. Se você fazer só a minha receita, tenho certeza que ele vai dar certo, ele vai ficar maravilhoso, tá? Então, agora já falamos do nosso fermento de inhame, vamos deixar ele aqui. Aqui eu tenho o meu fermento de trigo, tá? Esse fermento de trigo, o nascimento dele é 7 dias, tá? Você prepara, coloca os ingredientes aqui na PET, deixa ele descansando 7 dias, num lugar escuro. Todo o nascimento deles é do mesmo jeito, num local escuro, bem fechado, para ele estar nascendo e ficar um fermento muito bom, tá? Bem forte mesmo. Aqui nesse inhame de trigo, ele só vai o trigo, o açúcar, o sal e a água morna. Meu fermento nenhum eu uso água filtrada ou água mineral, porque muitas pessoas não têm condições de ter um filtro em casa e nem de ter uma água mineral. Então, eu desenvolvi meu fermento tudo com água da torneira, tá? Não tem necessidade de você ferver, nem filtrar, nem fazer com água mineral, tá? É muito bom esse fermento aqui também, tá? Ó, estão super duras minhas garrafas e nenhuma delas tem problema de estourar, não. Esse aqui é o meu fermento de batatinha com trigo. O rótulo dele está bem já coisadinho, usadinho, se desfazendo. Mas esses fermentos aqui também eu já fiquei 18 dias sem reformar. O de trigo também já fiquei 22 dias sem reformar ele, não azedou, não estragou. O de batatinha com trigo, eu tenho ele, não tenho ele no canal, o vídeo dele, mas tenho a receita dele para quem quiser eu passo. Ele é maravilhoso esse fermento aqui. Não, aliás, esse aqui é o só de batatinha, tá? Ele é muito bom, esse aqui eu tenho no canal, tá? Ele é muito bom esse fermento, faz uns pão muito gostoso, bem docinho, ele é bem clarinho, tá? O nascimento dele leva 7 dias também, que tem um intervalo de 4 e outro intervalo de mais 2 dias, tá? Então esse é o meu fermento de batatinha, tá? Esse aqui é o de batatinha com trigo, que é o da garrafa verde. Também tá maravilhoso, ó, bem duro, tá? E ele é muito bom esse fermento. O nascimento dele também é batatinha, trigo, açúcar, sal e água, tá? O mesmo processo do fermento de trigo, esse aqui leva 7 dias para ficar pronto também. Todos esses aqui é um total de 7 dias para esses fermentos ficar pronto, tá?
Eles são maravilhosos, meus fermentos, tá bom? Aqui eu tenho esse bebezinho aqui, que esse é o único enjoadinho, que ele é diferente, o nascimento dele, ele leva 7 dias sendo hidratado todos os dias. Você precisa hidratar ele com trigo e água, até ele se tornar um fermento, que esse aqui é o levain, tá? E ele, para fazer pães, coisas mais rústicas com ele, mais cascudinha, como o pão francês, o pão italiano, focaccia. Os outros dá para fazer também, mas só que ele não vai ficar com o mesmo aspecto que fica com esse fermento aqui, tá? Então esse é o mais enjoadinho para fazer, eu também tenho ele aí no canal, tá bom? Então agora vamos seguir nossas dicas, nossas orientações para vocês. Tá, então como eu falei, o nascimento dos nossos fermentos são esses nascimentos, tá? Aí depois do nascimento dos nossos fermentos, que tem o processo passo 1, o passo 2, que são as reformas do nascimento dos ingredientes que ele ficou guardado. Aí a gente vai ter a reforma, a primeira hidratação dele, e vamos deixar mais 2 dias, que esse seria o de batatinha, o de trigo, o de inhame e o de trigo com batatinha, tá? Esses precisam fazer esse processo. Fez esse processo, vocês vão ter que deixar o nosso fermento numa segunda hidratação, que é o nascimento, uma nova hidratação de mais 2 dias e depois tem uma terceira hidratação. Essa terceira hidratação, para que ela serve? Vocês vão hidratar ele, renovar esse fermento com a mesma quantidade de ingredientes e vão deixar ele crescer de 6 a 8 horas, se estiver calor na cidade de vocês. Se tiver frio, vocês vão deixar ele um dia inteiro, tipo das 8 às 5 da tarde, que são as 17 horas. Vocês vão deixar ele hidratando numa jarra, como eu deixo nos meus vídeos, esse tempo. Passou esse tempo, vocês vão devolver ele todo na PET bem fechada e vão colocar na geladeira por 4 dias. Após esses 4 dias, vocês vão tirar o fermento de vocês da geladeira e vão fazer uma abertura. Vão fazer uma hidratação nova nele, com os mesmos ingredientes, e vão deixar crescer de 6 a 8 horas ou o dia todo. E esse mesmo dia, vocês já vão poder estar fazendo uma coagem, que seria para retirar a batatinha ralada, que é do de batatinha. Vocês vão fazer uma coagem para tirar aquela batatinha. E nesse mesmo dia, vocês vão poder fazer uma esponja para fazer um teste de fazer pães. Aí vocês vão estar podendo fazer uma esponja e fazer os primeiros pães de vocês. O de trigo, mesmo sistema. O de inhame é o mesmo sistema. O de batatinha com trigo é o mesmo sistema. E o de batatinha também. Só o levain, como eu já falei, é a parte. É outro sistema, tá? Que é a única coisa que tá todo lá no vídeo. Ele só tem que ser alimentado para ser feito nossas delícias com ele, tá bom? Então, esse processo de 4 dias, vocês são obrigados a respeitar para vocês terem aqueles pão maravilhoso, tá? E não se preocupar mais com fermento fraco, tá? Isso é a última sustentação do fermento de vocês, tá? Passou isso, vocês vão alimentar ele normalmente, como vocês estão fazendo os pães de vocês. O tempo de fermento para hidratar, para fazer uma nova hidratação neles, são 4 dias, 7 dias, 15 dias, 18 dias e 22 dias. Ele fica esperando vocês para ele ser alimentado, mais que isso não pode deixar, tá? Então, esse é o tempo que ele espera a alimentação sem ele estragar, tá bom? Aí aqui eu tenho, que foi a turbinar o nosso fermento, esse de 4 dias. Aí aqui eu tenho o processo da esponja. A esponja, gente, se você fazer uma esponja e não deixar ela crescer o horário certinho que precisa, ela não vai dar um pão maravilhoso. Então aqui eu fiz uma simulação de horário para vocês, que é que eu passo para minhas seguidoras, tá? Que eu tenho, e as inscritas no canal. Alimentar o fermento às 22 horas, tá? A esponja às 3 horas da manhã. Às 6 horas da manhã vamos fazer a nossa massa, o nosso pão. Às 8 horas da manhã vamos cilindrar nosso pão. E às 11 horas já vamos estar assando o nosso pão, tá?
Então, esse é o processo de alimentação do nosso fermento para a nossa esponja e a nossa fabricação dos nossos pães, tá bom? Aí, aqui, ó, tirar o azedo e o amargo dos nossos fermentos. Azedou, amargou, geralmente ele vai azedar porque você deixou a garrafa entreaberta muito tempo na geladeira ou com um furo na tampa. Por quê? Porque o nosso fermento, ele nasce fechado. Então, ele nasce e as bactérias desse nosso fermento, como ele nasce fechado, ela se chama anaeróbicas, tá? É o nome dessas bactérias, tá? Porque elas nascem sem oxigênio, presa. Então, se você deixar ele aberto, você vai estar matando essas bactérias, elas vão azedar, elas vão ficar amargas, tá? E muito forte. Então, daí ele perdeu o seu fermento. Então, você não pode deixar ele aberto, tá? Aí, tirar o azedo. Tirar o azedo, vocês vão pegar seu fermento, vão despejar ele todo em uma jarra, chacoalhar bem a pet, abrir, tirar, despejar em uma jarra todo o seu fermento e deixar ele quieto ali. Ele vai posar no fundo o pó dele. Vocês vão tirar metade daquele líquido e vão acrescentar o que vocês tiraram de líquido, vocês vão medir e vão acrescentar novamente esse líquido, mais água limpa, morna, 200 gramas de batatinha, toda a quantidade de ingredientes que precisa para o seu fermento. Se for de trigo, batatinha com trigo ou inhame, tá? Vocês vão acrescentar os ingredientes novamente e o açúcar e tudo com mais a quantidade de líquido que vocês tiraram. E vão deixar ele fermentar de 6 a 8 horas ou o dia todo. Passou esse período, vocês colocam na pet, fecham bem e levam para a geladeira. Dali uns 2 dias, vocês vão fazer uma nova alimentação nesse fermento e vão ver que o gosto dele terminou. Sumiu o azedo, sumiu o amargo, tá? Não vai mais ter pão de pimenta, nem pão de fel. Vai ser aquele pão fofinho, gostoso, tá bom? Então, esse é o processo de tirar o azedo e o amargo dos nossos fermentos, tá? Então, que nem eu já falei aí, o fermento de inhame, ele é meu, fui eu que lancei ele, tá? E quem for passar para outra pessoa fazer o processo do meu fermento de inhame, faça certinho, tá? Procure executar a minha receita certinha, sem mudar ela, tá? Porque você mesma vai estar perdendo ingrediente, porque ele é um fermento bem dificultoso para o nascimento. Então, se você mudar alguma coisa dele, você vai estar perdendo ingrediente e a pessoa que você vai estar passando o teu vídeo não vai acertar. Vai continuar perdendo ingredientes também. E as coisas hoje em dia tá pela hora da morte, muito cara, então vamos evitar coisa errada. Porque a mesma coisa que eu pegar e ir lá na minha irmã e ela faz aquela carne maravilhosa, tá? Aquele sabor que só ela sabe fazer. Aí eu vou lá na casa dela, pego a receita da carne dela e trago para minha casa. Aí eu vou lá, vamos supor, em Pato Branco, pego a receita de um cunhado meu que faz um peixe maravilhoso. Aí eu pego a receita do peixe dele, trago aqui em casa e vou combinar os ingredientes da carne da minha irmã com o peixe do meu cunhado. Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai casar, que vai combinar tempero de peixe com tempero de carne? Na minha opinião, não vai combinar. Ou eu executo certinho a receita da minha irmã, ou eu executo o peixe do meu cunhado. Entendeu? Então, vamos procurar fazer certinho, que é bonito e fica mais gostoso, né? Outra coisa, é mudar a receita, que nem eu já falei agora aqui, né? Não vamos mudar a receita de ninguém. Vamos procurar executar bem certinho, que é muito bom para todo mundo, né? O crescimento do pão. Vamos colocar ele crescer e vamos deixar ele crescer lá. Os cortes, a gente enrola o pão, cilindro, enrola e faz os desenhos na hora ali. Se você fazer muito na superfície do teu pão, quando ele crescer, ele vai sumir. Então, você sempre tem que fazer ela profunda, tá? Mais ou menos é isso aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui da caneta? Isso aqui é o mínimo que você, assim, pode estar fazendo para ela que ela não some.
Se você fazer metade que isso aqui, ela já vai sumir quando ela crescer e ela ir pro forno, ela vai sumir isso aqui, tá? Então o desenho tem que ser fundo assim ou mais fundo, tá? Eu geralmente corto nessa grossura ou da grossura da caneta ou a lâmina da faca inteira, tá? Quando é com a gilete eu faço nessas duas espessuras. Quando é com a faca eu faço quase o fio da faca, a lâmina dela toda, o desenho no meu pão, tá? Pra ele ficar bonito e não desaparecer. Porque já falaram que os meus desenhos não dão certo, e dá super certo sim meus desenhos. Porque não é de hoje que eu trabalho com pão. Eu tenho 55 anos e há 40 anos eu mexo com fermento natural. Então o que eu falo aqui é certo e vocês podem fazer porque não é brincadeira, tá? São 40 anos mexendo com esse tipo de coisa, certo? Os bolo e torta que vocês for fazer e os panetone, procure executar sempre certinho as receitas. O bolo e as tortas, vocês fazem, eu tenho uma torta e um bolo aí no canal. Vocês têm que fazer e adicionar a nossa esponja, depois dos outros ingredientes já todos preparados. E lentamente a nossa esponja, tá? Porque se vocês mexer muito na nossa esponja, ela vai perdendo a força, tá? Porque ela só tem que ser feito o processo de mexer na massa, não ficar tombando ela, porque ela é linda, maravilhosa, sim. Só que se você ficar ali se envolvendo, encantada com ela, ela vai ficar cansada, ela perde a força, entra muito ar nela e ela vai estar perdendo a força porque ela já se alimentou do que vocês deram para ela. Então, para ela continuar forte, vocês têm que já acrescentar ela na massa de vocês. Seria no trigo, no açúcar, no sal, em outros ingredientes que vocês estão alimentando ela, tá? Para vocês terem uns pão bonito mesmo, tá? E o bolo e as tortas que eu tava falando, vocês colocam, misturou a clara, por último em neve, delicadamente, e levar pro forno já pré-aquecido, tá? Qualquer tipo de bolo e torta feito com esses nossos fermentos. O forno pré-aquecido, por que, Sassá? Porque a clara em neve, ela vai ajudar dar aquela aeração no bolo e na torta, como se fosse um fermento químico. Um fermento, esse fermento de bolo para pão, para bolos e tortas que a gente compra, que é o pó royal, tá? Deixa bem claro para vocês. Então, a clara em neve, ela vai fazer esse processo de elevação à nossa torta, ao nosso bolo, tá? Então, por isso o forno tem que ser pré-aquecido. E o dourador, tanto do forno a gás quanto do forno elétrico, ligar só uns 5, 8 minutos antes de terminar de assar a nossa torta ou o nosso bolo. Forno de gás, se não tem grill, não precisa dourador, não precisa estar sendo ligado, tá? Outra coisa, tipo de massa. Massa de pão. Tá, vamos fazer o nosso pão. Se você vai cilindrar ele, a massa tem que ser bem firme. Na hora que você tá cilindrando, se tu vê que ele precisa de trigo, tu joga um pouquinho de trigo em cima dele, da massa e vai cilindrando, tá? Pra ele não colar no teu cilindro, só por isso. Daí cilindra, não tem necessidade de cilindrar 60 vezes uma única massa. Nesse tempo, você já cilindrou 6, 8 pães, tá? Então, a massa para pão cilindrado, ela é firme. Para pão sem cilindrar, você pode estar fazendo ela um pouco mais leve, mais macia, mais molinha, tá? Então, esse é a nossas massas. Se você não vai cilindrar, se vai ser só um pão que você vai colocar ele ali, vai dar uma alisada assim e vai enrolar ele. Enrola, dobra e enrola novamente, tá? Que ele vai ficar um pão bem gostoso, bem bonito também, tá? Essas são a nossa massa para nossos pão. Não pode ser dura demais, nem mole demais. E quando for enrolar o pão cilindrado, cilindrou, dobra lá a pontinha e vem enrolando. Vem enrolando, enrolando, dando uma puxadinha, enrolando, dá mais uma puxadinha e vai enrolando. Eu tenho vídeo aí ensinando como enrolar. Porque se você enrolar fazendo esse processo de assentamento nela, o que vai acontecer? Quando ele crescer, ele vai rasgar. Ele vai rasgar, vai desmodelar, vai ficar aquele pão feio, tá? Que vocês sempre falam, Sassá, mas meu pão fica feio, não fica lindo igual o teu. Ele cresce, desenvolve, eu faço os cortes, mas ele rasga. Ele rasga porque você aperta demais ele no processo de enrolar.
Então, é só aquela enroladinha mesmo, leve, assim, sabe? Bem delicada. Porque não tem necessidade de você estar prensando ele. Você já fez o processo de prensamento no cilindro, tá? Então, é só enrolar mesmo, para ele ficar um pão bonito. Aí você não vai mais se preocupar até aquele pão rasgado, tá bom? E vamos ver o que mais que eu anotei aqui para vocês. Furinho. Furinho na tampa, tem bastante gente que fala, faça um furinho na tampa, você vai perder o gás do teu fermento, vai entrar bactérias da tua geladeira no teu fermento, porque na geladeira, gente, tem muita coisa que nem sempre tá tampada adequadamente, e elas ficam por ali, ó, aquelas coisas de outros alimentos, o odor de uma cebola, de um alho ou de um pepino, uma salada que você sobrou e você guardou já temperada. Esses odores, eles vão estar entrando no teu fermento e vão estar eliminando tua bactéria, entendeu? Do teu fermento. Por isso teu fermento azeda, estraga, fica amargo, tá? Então não faça furinho, tá? No teu fermento. Eu não costumo indicar para ninguém guardar em vidro de azeitona, porque o vidro vai dar pressão e ele pode quebrar. Se tu deixar ele entreaberto, ele vai estragar. Entendeu? Então, o melhor jeito é uma garrafa PET ou um vidro, um pote de plástico que tampe bem, tá? Nunca coloco, eu não aconselho ninguém pôr em vidro, mas cada um é cada um, então aí fica do jeito de vocês. Agora, a perder ingredientes também fica a critério de vocês, se vocês querem perder ingredientes, porque eu tô falando uma coisa que é concreta, entendeu? Então, se vocês fazerem assim, não vai mais ter prejuízo nenhum, tá? Não façam furinho na tampa, tá? Outra coisa. Ai, Sassá, eu posso tirar, me falaram que pra mim tirar meu fermento da geladeira 2, 3 horas antes de fazer a renovação, a hidratação dele, deixar ele lá na pia ou na mesa em algum lugar em temperatura ambiente. Deixa ele lá na pia, ficar em temperatura ambiente. Ele vai amargar, vai azedar, vai fermentar e vai estragar. Porque quando você tira ele da geladeira, sabe o que acontece? Os nossos fermentos, eles estão loucos de fome. Então, se você tirar ele de lá e deixar ali, ele não tem mais nada para ele comer. O que vai acontecer? Ele vai morrer. Além de esquentar. Fermento nenhum precisa ser esquentado. Nem para o nascimento e nem para a reforma. Para a hidratação dele depois de nascido. O processo de fazer ele e esconder ele lá dentro do armário, ou lá no close, igual eu faço, que eu levo os meus pro meu close, quando alguém me pede, Sassá, faz um fermento para mim do nascimento dele, eu faço ele, eu coloco tudo na PET, levo pro meu close, deixo ele lá, dormindo lá, até dar o tempo dele virar fermento. Não precisa você aquecer o fermento nenhum não tem necessidade de ser aquecido, tá? O único aquecimento que ele tem que ter é na hora que você tirou ele da geladeira, já com os teus ingredientes todo pronto, aí tu vai pegar e vai hidratar ele. Ele só precisa do horário de 6 a 8 horas ou o dia inteiro hidratando. É esse o período que ele fica fora da geladeira, porque ele tem o que comer do que ele se alimentar ali, porque você hidratou, tá? Então, é esse tempo que você tem que deixar ele ali, só esse tempo que ele precisa ficar fora da geladeira, vamos supor, aquecido. Tá? Outra coisa, gente, que eu tenho que falar para vocês, o crescimento do pão. Cilindrou, cresceu, desenhou ele, assim que cilindrou, colocou na forma, cresceu. Não tem necessidade de vocês esperar dar aquela elevação, ficar grande igual os meus, sabe por quê? Ele cresceu, 2 dedos acima da forma, já tá bom de ir pro forno. Levou pro forno, colocou lá seus pães direitinho dentro do forno. O meu forno, o que eu asso mais são 10 pães, mas o meu forno a gás, geralmente o forno de fogão normal, meu forno elétrico cabe 2, esse forno aqui. O forno lá de fora cabe 3 pães, desse pão grande meu. Aí então o que eu faço no forno a gás? Qualquer forno, coloca seus pães lá dentro, aí vocês vão acender o forno. Não façam processo de aquecimento de forno. Porque se vocês fazerem, o que vai acontecer? O pão entrou lá, o forno tá quente, ele vai... Pronto. Secou aqui fora do pão e dentro tá cru. Ele cria uma casca tão seca
tão dura, grossa. Aí ele vai assar por dentro, só e ali em cima já tá aquela casca dura, grossa. Ele não vai crescer, ele não vai ter aquela elevação bonita. Então, se vocês colocarem ele lá dentro do forno, ligar o forno com o pão já lá dentro, em temperatura alta, ele 15 minutos, em temperatura alta, ele vai crescer, ficar lindo, maravilhoso. 15 minutos, vai lá, diminui a temperatura, de forno para forno, muda as temperaturas. O meu é 290, a mais alta, mas eu diminuo e vou diminuindo, até a que eu quero de 200 e poucos, 230, 220. Aí ele vai terminar de assar, ele cresceu, ficou lindo, maravilhoso, com aquela casquinha assim tão fininha, gente, que parece um papelzinho de fininha. Então esse é o segredo do pão para assar, nunca em forno quente, pré-aquecido. Coloca o pão, liga o forno em temperatura alta por 15 minutos, aí vai diminuindo a temperatura do forno e deixar ele fazer o processo de assar, de terminar de assar. Que vocês vão ver como os pães de vocês vão ficar, aqueles pão lindo, maravilhoso. Então, isso é o que eu tinha para esclarecer para vocês, tá bom? Então isso aí é o que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, o WhatsApp do canal tá aí. Esse WhatsApp eu mantenho ele só para tirar dúvida da turma aí, tá? Ele não tem nada a ver com o meu WhatsApp particular. O meu particular é esse é próprio para o canal, próprio para dúvidas do grupo do Facebook e do meu canal do YouTube, tá? Então, outra coisa que eu tenho para falar para vocês aqui, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? É o que é fermentação, tá? Fermentação é um termo genérico para que a gente se dá para hidratação anaeróbica, que são as bactérias do nosso fermento, tá? Então eu vou deixar tudo isso aqui que eu tenho aqui, eu vou deixar aí escrito para vocês, tá lendo e tá meio que entendendo o que é o nosso fermento, tá? Porque às vezes eu falo assim, ó, os nossos fermentos, gente, quem tem problema de diabetes, não pode comer trigo, né? Mas o nosso fermento, principalmente o meu fermento de inhame, ele é zero glúten, entendeu? Para quem faz pão saudável, para pessoas assim doentes, que tem problemas, usem esse meu fermento de inhame, que os pães de vocês vão ficar melhor do que vocês já fazem, tá? E quem tem diabetes pode sim comer nossos pães de fermentação natural, por isso eu vou deixar isso aqui para vocês aí embaixo na descrição, para vocês estarem entendendo um pouco do que eu falo, tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso, tá? Espero que vocês gostem de mais esse vídeo, tá bom? Curte, compartilha, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, no meu grupo, lá no Instagram, o WhatsApp, vai ficar tudo na descrição do vídeo aí para vocês, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe o lar de vocês e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.